Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos ao nosso queridíssimo Causos da Vida do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com dois grandes amigos. Os dois estão aí orbitando em volta do Ictus de uma forma bem diferente. Os dois não se conheciam, mas os dois são grandes amigos e principalmente os dois são da década de 70. Isso mesmo, a gente vai conversar hoje sobre épocas pré-internet. Provavelmente esse episódio você já viu aí, se chama Tiozões do Pavê, que é exatamente como nós três estamos nos entendendo ultimamente. Dito isso, então, estou aqui com o Chico Gabriel, nosso editor, e o João Paulo Negri, grande amigo que trabalhou comigo no meu primeiro emprego. Ele ajuda a gente com a parte de TI do Ictus, site e tudo mais. Mas eu vou deixar eles mesmo falarem quem são e aí depois a gente entra na conversa. Então, obrigado pelo convite. Chegou agora surpreso e muito feliz, surpreso, e a alegria de te ver aqui. Quem está escutando não tá vendo, mas, cara, que prazer imenso te ver. Esse tempo de pandemia, a gente sente falta dos amigos queridos, né? Bom, eu tenho valor, nasci em 74, na zona leste de São Paulo. Num bairro de periferia, mas não extrema periferia. Tem histórias, né? A criação agora, nós todos temos filhos, né? E o modo como as crianças brincam e como nós brincávamos é uma diferença brutal. Bom, alguns já me conhecem, sou o Chico Gabriel. Interior também, final, né? Quase pode começar a dizer que é começo dos anos 80, eu nasci em 79. Eu também. A gente é geração X, né? Não sei a numeração que eu tô, mas deve ser isso aí. Deve ser geração X. Enfim, vida no interior dos anos 80 não é muito diferente de muita coisa por aí, não. Mas tem suas coisinhas que aconteceram também. E a gente se juntou aqui para justamente bater papo sobre como foi essa infância. Talvez você que está ouvindo aí seja muito novo e fale, ixi, isso aí já encheu o saco já, mas não encheu o nosso, então aguenta aí. Memórias boas que ficam até hoje. Então, a ideia do programa é uma história puxando a outra, uma história aí puxando a outra, até que alguém fale, não posso mais gravar, tá bom? A gente é da época pré-internet, né? Hoje a gente tem filhos, como o JP falou aí, e eles já nascem com um dedinho no teclado, na tela do celular, na tela de um tablet. A gente vê relatos aí de pessoas que criança aprendeu a andar e vai tentar pôr o dedo na TV para mexer na tela, sabe? Mas eu tenho memórias muito vivas do meu primeiro computador chegando em casa, assim. Eu tava no ensino médio. E de ver aquela questão de internet pós-meia-noite por causa do pulso. A internet conectava pela linha do telefone, né? Ligava via fax modem. Era uma loucura, cara. Como é que foi a entrada de computador na vida de vocês? Olha, pra mim isso foi em finalzinho de 1987. Na verdade, antes, né? Meu pai tinha um interesse por computadores. Ele foi bancário, né? A vida toda, depois gerente comercial de distribuidora de material elétrico, mas antes de começar no banco, ele tinha um certo interesse por computadores. Isso no final dos anos 60, né? Uhum. Então ele tinha lá uma régua com aqueles diagraminhas que você faz o fluxo de dados. E aí ele via que eu começava a ter um certo interesse e comprou a comprar livros. Então eu me interessei por computadores antes de ter um computador. Ele comprava as revistinhas ou livrinhos didáticos explicando bits. Aí tinha os bits apostando corrida. Era um livro fantástico que eu perdi, eu não consigo achar. Eu queria tanto achar. Em português, era um livro assim, muito legal. E aí ele viu que eu gostava e queria mais, e eventualmente lá no final de 87, na época ele era gerente de banco, ele comprou um Hotbit da Sharp. Era um computadorzinho, tudo em um, né? Exceto que você ligava na televisão, normal, como um Atari, né? Uhum. Aí eu me interessei demais. Não tinha internet, para você carregar os programas, você tinha que colocar uma fita
Então ele veio com o computador, o Hotbit, um gravador especial, que o computador se comunicava com o gravador e ele mesmo, o computador, dava o play e o record. Então você queria gravar um programa para que ele existisse no dia seguinte, porque não tinha HD. Não tinha disquete. Nossa. Você tinha que gravar numa fita cassete. Acho que tem gente que escuta aí, acho que só viu fita cassete na internet, nunca viu uma na mão. Era um negócio menos ainda no computador, né? Menos ainda no computador. Eu não peguei fita no computador. Eu já ouvi muitas histórias. Sou formado em matemática e no mesmo instituto é o curso de ciência da computação. Então meio que tava tudo começando, a internet começando lá quando eu entrei. E eu ouvia relatos das turmas anteriores, assim, que pra mim era, nossa, que turma velha, 5 anos atrás, sabe? Hoje em dia 5 anos é tão ridículo, né? Mas eles gravavam programas em fitas e eu achava aquilo o máximo. Mas era fita cassete, não era aquelas fitas de mainframe, né? De furar, né? Então pra carregar um joguinho, você tinha que dar o play. Ele até tocava um play vezes 2 ali pra carregar o jogo mais rápido, mas pra carregar um jogo simples, era 10 minutos ali, carregou o jogo. E aí você jogava, né? E aí tinha um joguinho. Mas ele vinha com uma ferramenta de programação e aí eu devorei. Veio com um manualzinho de Basic, a linguagem de programação residente dele era Basic. Uhum. Nossa, eu devorei aquele manual, assim, eu chegava da escola, fazia as tarefas, eu sentava na frente, assim, eu fiquei fascinado. Foi a primeira experiência de programação sua, essa aí? Foi. Eu fiz todos os exercícios do manual de Basic deles, aí eu resolvi, na 8ª série, fazer uma agenda, porque eu tinha uma agendinha de couro com o nome dos colegas da turma. Aí eu falei, eu vou fazer um programa de agenda. Aí eu fui lá e escrevi o programa de agenda que gravava os nomes, o programa assim mesmo, era gravado na fita e gravava numa outra fita o nome das agendas. Aí era super prático, porque como é que você faz eu quero ver no telefone do meu amigo, carrega o programa, 5 minutos de fita, carrega os dados, mais 5 minutos de fita, faz a busca, achei. É só pela mágica, né? A praticidade tá longe. Exato. Era muito mais fácil rodar um caderninho de folhas ali, né? Vastamente mais fácil. A minha experiência com agenda foi agenda eletrônica, que era, nossa, quem tinha isso aí era super milionário, assim, era o presente de aniversário, uma agenda eletrônica. Eu tenho ela até hoje aqui, acho que se eu puser bateria ela deve ligar. Eu tive uma, memória era mínima disso daí, né? Dava pra colocar alguns nomes ali e tudo. Então eu usava ela pra fazer animação. Caramba. Cada um na sua área já desde cedo, né? É muito legal ver que a área surge meio que na brincadeira, na naturalidade, né? Como que eu fazia? Eu pegava... Eu queria escrever um texto animado, né? Então era o que dava pra fazer ali, é escrever texto. Bom, por exemplo, eu queria escrever Alota, tudo bem. Aí eu escrevi o A, depois eu fazia um segundo nome escrito A, espaço T, depois fazia um outro A, espaço T, A, até escrevendo assim, né, letra por letra. Aí depois eu conseguia só, como se eu estivesse avançando a lista de nomes, ele ia aparecendo um por um e dava aquela ideia de movimento, né? Como se fosse um letreiro e tal. Cara. Animação em ASCII numa agendinha. Exato, tipo isso. Caraca! Tipo isso. Vocês são muito velhos. Nossa! E eu lembro que eu namorava uma menina na época, aí eu escrevi assim, fulana, eu te amo. E falei, deixa esse botão aqui apertado. Aí apareceu assim, fulana, eu te amo. Aí ela ficou apaixonada, sabe? Eu era nerd, mas eu me dava bem com as mulheres. Eu não, viu? Demorou, viu? Eu também não tenho muitas histórias pra contar sobre esse assunto. Né? Aí veio o colegial, fiz colegial técnico na Escola Técnica Federal de São Paulo. Hoje ele é um instituto federal, né? Mas na época era um colegial técnico, 3 anos mais um de estágio, com aulas à noite. Uhum. Era federal a tal da ETEC? Porque todo mundo que entrava em computação ou vinha de uma ou vinha de outra. Era federal mesmo. Federal. Né? É isso. Não, tinha o Paula Souza, que era a ETEC, que ficava ali pertinho, né? A federal ficava ali atrás do estádio do Canindé. Uhum. E a ETEC ficava ali na Avenida Tiradentes, ali da Estação da Luz, de metrô. E aí eu fiz eletrotécnica lá, um curso bacana, né? Puxa o fio. Uhum. E aí o quarto ano era um estágio remunerado, e aí eu consegui ao longo dos anos, nem sei que moeda que pagava, porque todo ano naquela época era inflação danada. Uhum. Então, assim, todo ano meu salário aumentava. Todo ano? Minha mãe trabalhava em banco todo mês.
Todo mês, perdão. Falei, todo mês o salário aumentava. Eu nem lembro que moeda que era, mas foi 92? Enfim. O plano real veio em julho de 94, né? Aí o dinheiro que sobrava, eu dava pro meu pai. Meu pai convertia em dólar pra guardar. Ele tinha um doleiro lá. Uhum. Ele comprava dólar e guardava em dólar, porque era a única coisa que tinha um certo valor. Aí chegou no final do ano, com a metade de dólares lá que eu comprei, mas a metade deles a gente conseguiu comprar um 386SX. Nossa. Olha, uma evolução já, hein? Foi, pô, de um Hot Beach que na época eu já quase não usava pro já tinha monitor próprio, já não? Já tinha um monitor de 256 tons de cinza. Não era colorido. Que era o que deu pra comprar. Mas já era basicamente você trocar um Atari por um Super Nintendo. Foi um negócio revolucionário. Muito mais que os 50 tons de cinza que fez sucesso recentemente. Muito mais tom, cara. Era legal. E já veio com um joguinho de simulação de avião, que era do F-117, você simulava missões e tal. E daí eu comecei a programar em Pascal, me divertia a beça, né? Pascal foi minha primeira linguagem. Na faculdade, né? Porque ela é muito educativa, né? Ela é muito... estruturadinha, não só estruturado, mas os comandos são palavras, sabe? É um negócio que ajuda muito na didática. Sim, demais. Aí entrei na faculdade, isso lá em 94, e aí a USP tinha um acesso antes disso, né, com 386 eu já acessava a BBS, como você falou, né, espera da meia-noite para pagar um pulso só, porque eu morava nessa época, eu morava já com meus pais em Cotia. E as BBS ficavam em São Paulo, então eu ia pagar interurbano, né? Era muito caro, então eu tinha que esperar da meia-noite para ligar para São Paulo, para conectar nas BBS. Basicamente, antes da meia-noite, a internet cobrava por minuto, né? De uso. Era um negócio insano. E assim, para carregar uma página, para carregar uma imagem, levava 3 minutos, sei lá. Sim. Se você achasse uma galeria de imagens ali que te interessasse, você tinha que pensar muito bem, porque você só via... Não tem quando você bebe na internet, assim, você não via... Não tem... Tipo, não carrega a imagem. Ela vinha de cima pra baixo, né? Assim, né? Um tequinho. Aí você escolhe, eu quero ver essa. E vinha carregando exatamente como você falou, né? Linha por linha, né? GIF entrelaçado e aparecendo e ficando mais nítido. JPEG progressiva, coisa do arco da velha. A internet mesmo, eu fui ver em 94, quando eu já estava na USP. Uhum. Que aí você ligava de casa para CCE instalava um programa lá no Windows 3.1, driver maluco lá, e aí você conseguia discar e acessar a internet de verdade, né? Que hoje é como se fosse a Deep Web, assim, né? Puxa vida. Nossa, era surreal, né? Caramba. Eu tenho uma lembrança desse negócio de surreal muito nítida, assim. Eu já estava na faculdade, já tinha internet, mas era tudo cabo, né? Não existia a ideia de Wi-Fi. Aí eu lembro que eu tava andando no corredor no intervalo de aula, e aí tinha uma pessoa que eu nem conhecia sentada assim no banquinho do corredor, assim, tipo no meio do nada, longe de qualquer parede, com um notebook. Notebook, entenda que notebook naquela época ele pesava mais ou menos o que pesa um desktop hoje, assim, né? Ele tava sentado porque era difícil de segurar por causa do peso. E aí eu lembro que eu passei, cruzei e eu vi ele dentro de um site. Me travou assim, eu voltei e falei, você tá dentro de um site? Tô. Pô, você tá aqui no meio do corredor, cadê o cabo de rede, sabe? Aí ele, não, eu tô usando internet, ele falou, pelo ar, ele, tipo, não tinha nem nome direito a coisa. Eu falei, como assim? Tipo, como que tá transmitindo informações? Você tá me falando que tem sites navegando aqui na minha cabeça passando pelo ar? Aí eu falei, cara, que surreal isso! E hoje as pessoas vivem isso e elas não pensam no milagre que é isso. E eu pensava, cara, é tão surreal quanto eu usar um aparelho, passar energia elétrica pelo ar, sabe? Passar dados assim pelo ar e passar energia elétrica na minha cabeça era a mesma coisa. É tão louco quanto. A mesma coisa eu tive quando a primeira vez eu vi um touchscreen, onde a pessoa esfregava o dedo e a coisa acontecia. Onde a pessoa dava um zoom e punha 2 dedos e ampliava. E falava, nossa, cara, isso é muito mágico. Eu fiz meu primeiro curso, sei lá, de computador, foi em 97... 98, alguma coisa assim, não me lembro direito. Mas eu lembro que durante o curso mesmo
comprei um computador. Era um K62 na época. Era AMD. Isso, era o que o pessoal considerava de performance, né? Exato, não. Era top. E era essa época que você ia no shopping, por exemplo, ou em algum outro lugar, e você entrava na porta do shopping e eles te davam um CDzinho da American Online. Nossa! Tinha 3, né? A UOL e a BOL. Eu nem sei se 2 delas existem hoje ainda. Brasil Online, acho que eu tenho e-mail na BOL até hoje. E eu sei que aí eu cheguei com esse CDzinho em casa, coloquei no meu computador novo, né? Tipo, acabado de comprar. Que já lia CD, hein, ó. É lógico, já tinha um drive de CD ali. Aí eu lembro que abriu uma plataforma, clique aqui, siga aqui, tal. Agora cadastre-se aqui. Aí tipo tinha um negócio, vamos fazer uma conexão com a internet. Eu falei, nossa, que legal. Se eu não me engano, eu tinha que ligar em algum lugar, não me lembro direito. Mas acho que eu tinha que ligar em algum lugar para falar com o atendente, para ele criar minha conta, para eu poder acessar, me passar as coisas lá. E aí eu entrava com login e senha, pronto, estava na internet. Ali, a partir daquele mas momento... Mas tinha aquele barulhinho, né? Bonito, né? Claro, né? Tinha aquele barulho de fax, né, que se fazia antes. Isso nos melhores dias, né? Tipo, quando você terminava esse barulhinho, aí conectado já dava lá, sei lá, 52, 54. Isso era fantástico, né? Mas na maioria das vezes era 24, 32. E isso resumia na velocidade muito, muito, muito inferior do que qualquer coisa que se tem hoje, né? Uhum. Eu lembro, por exemplo, também quando eu coloquei internet rápida na minha casa, que era da Telefônica ainda. Uhum. Que era de 256 kbps. Essa também foi revolucionário. Quando eu consegui instalar... Aí eu me sentia... Porque assim, eu normalmente... É aquele esqueminha, né, de conectar após a meia-noite, né? Para pagar apenas um pulso. Contando que não caísse a conexão, você tivesse que conectar novamente. Aí eu fazia uma seleção de músicas que eu queria baixar. Tipo, usava aqueles aplicativos P2P lá, né? Que era de... eu não vou lembrar. O Emule depois, né? Emule, depois baixava até filme. Casar era mais música, né? LimeWire tinha um também que chamava. Sim. Aí eu sei que eu fazia uma lista, tipo, uma música que eu quero baixar. Tipo, eu fazia lá umas 10 músicas, por exemplo. Aí eu deixava a noite inteira e ia dormir, né? Às vezes. Quando eu ficava conversando, deixava lá, porque eu sabia que de manhã já teriam baixado as 10 músicas. Porque assim, quando você começa com uma coisa nova, você começa com pirataria, né? Mas é interessante isso, essa questão de pirataria, porque o conceito pirataria não estava nem desenvolvido ainda. A gente não tinha esse negócio de, isso é... Eu, pelo menos, era muito tonto. Não, isso é pirataria. Porque a gente vem de uma época onde a gente comprava um LP e gravava no nosso estéreo 3-in-1 lá da sala, né? Gravava numa fita cassete pra ouvir no nosso Walkman. E aí a gente trocava músicas muito. Passava, pra quem tinha aqueles microsystem com 2 decks de fita cassete, onde você conseguia copiar de uma pra outra, as pessoas faziam isso. Então não tinha essa de, não pode copiar. A questão é que com a internet facilitou tanto isso que afetou a indústria. E aí se tornou pirataria. Se você for ver, por exemplo... Tem um documentário, se eu não me engano, no Netflix, que fala sobre as videolocadoras em São Paulo. E ela conta isso, como começou a questão de videoclubes, onde as pessoas... Minha mãe participou de um desses, a minha mãe era funcionária do Banco do Brasil. Cada funcionário comprava um filme em fita VHS, sei lá, minha mãe, eu lembro que ela tinha o Iluminado, era dela. E aí as pessoas formavam grupos, que eram os tais videoclubes, e aí eles ficavam trocando os filmes. Então minha mãe emprestava o filme dela pra alguém emprestava pra ela, e eles tinham todo um controle lá. E todo mundo que queria entrar no videoclube tinha que entrar com um filme novo. Era isso. E aí meio que criava um grupo de videolocadora onde você não aluga, né? Você vai trocando. E aí as videolocadoras surgem justamente nesse modelo. Fala, olha, nós seremos um grande videoclube onde nós teremos todos os vídeos e as pessoas vão vir aqui e pagam pra ficar um tempo com a fita e devolvem. Surgiu daí.
E as próprias videolocadoras, elas copiavam, elas compravam um original, faziam, igual a gente fazia fita de música. Cópia da cópia, até que depois começou a ficar a qualidade uma porcaria, e aí sim, separou os homens dos meninos das videolocadoras boas, quem tinha maquinário bom pra cópia, e aí as produtoras perceberam que, ó, isso aí tá quebrando nosso negócio de vender filmes. E aí surgiu a pirataria. Esse documentário é muito legal, recomendo que assistam aí, deve se achar fácil aí pela internet. Pensando de uma cabeça cristã aqui, não existiu o pecado da pirataria, sabe? Depois que a gente veio descobrir que, olha, isso de fato é errado, sabe? Por pensar... não tinha estigma. Eu acho que a palavra pirataria já estava começando a ser usada, principalmente mais lá fora, né? Uhum. Mas não tinha o estigma. De fato, a gente veio de uma geração assim, um amigo foi na tua casa, aí ele viu que, puta, você tem esse disco do Ramones aqui, que legal, grava pra mim essas faixas. Mas, ok, culpa zero, né? Hoje você já considera, de fato, tem a questão que você tem que ficar pensando assim, né? Hoje você se sente... autoral, né? Hoje você se sente dando um suborno pra um policial quando você faz um pedido desse. Assim. O crime, ele meio que já existia, assim, porque... por exemplo, eu não seria penalizado por copiar uma fita pra ouvir no meu carro, pra dar pra um amigo meu, ok? Uhum. Mas, por exemplo, tinha aqueles tiozinhos que vendiam fita na esquina. Ah, sim. Né? Não, mas isso é muito depois, né, Chico? Se você for voltar nessa época das locadoras, as locadoras eram CNPJ. Falo antes ainda da questão de videocassete, sabe? Eu falo das fitas de música mesmo, assim. Uhum. Era o tiozinho que copiava, ele fazia umas capas genéricas ali, né? E já copiava e vendia as fitas. Exatamente, revendia ali na esquina. Aí chegava, começava, vinha a polícia ali, o cara já escondia o material, já saía fora, né? Era fora desse padrão, assim, de pirataria over, né? Que é o que realmente a internet trouxe para um outro nível, né? Porque o que a gente pode distribuir com a internet é muito maior. O que eu posso fazer, eu sozinho consigo causar um prejuízo para uma grande empresa, né? Isso por causa que a internet me proporciona essa facilidade. Seria legal se você nunca ouviu, querido ouvinte aí, nunca ouviu a história do Napster. Era Napster, né? Como ele quebrou a indústria da música, né? E foi, assim, passando muito perto disso que a gente tá conversando. Mas é aquele quebrar que, por outro lado, assim, ok, houve algum prejuízo, mas aí também não é aquele prejuízo que acho que as indústrias calculam, né? Porque, por exemplo, tem um disco de um cara que falou pra mim, o cara falou, esse CD da banda XPTO é muito legal, escuta aí. Não. Cara, eu não vou comprar, não vou, quero experimentar. Aí você ia lá no Napster, no caso, baixava, até legal. Gostei. Eventualmente você iria numa loja e compraria, tal. Obviamente tem gente que coleciona, né? O cara não me recusa a pagar e não pagava nada nunca, né? Então é muito relativo. Mas a existência disso é que forçou os caras, a indústria, ok, já que não tem jeito, vamos incorporar, né? E aí, não só incorporar, eu acho que o salto tecnológico, ele é muito instigado por esse tipo de coisa. Eu queria fugir um pouco do assunto pra gente não ficar só falando de tecnologia. Afinal de contas, a gente cresceu nos anos 80 e dado que não tinha internet, não tinha computador, a gente tinha que fazer alguma coisa com a nossa infância, né? Eu vejo isso muito aqui em casa, né? Meus dois filhos, principalmente o Lucas, que é mais velho, ele é criança de condomínio, né? Isso, e menos ainda, porque ele nem desce pra brincar com a criançada aqui embaixo. Não é o perfil dele, e agora menos ainda. É criança de assistir coisa em casa, de brincar em casa, jogar bola na sala. E foi muito diferente a minha realidade, como eu falei. Eu cresci no interior e era muito comum, por exemplo, eu sair de manhã pra rua e voltar pra casa às 7 horas da noite. E pensa num cenário, hoje eu penso nos meus pais, assim, num cenário onde não existia celular. Se alguém falasse, cadê o Thiago pra minha mãe? Ela falou, tá na rua brincando. E ela ia se preocupar se acontecer alguma coisa comigo se eu não chegasse pra janta, sabe? Aliás, ela não ia se preocupar. Ela ia ficar brava porque eu cheguei atrasado antes de se preocupar. É verdade. Era bronca por estar atrasado, não é menos que pela preocupação. Aí hoje, cara, eu não deixo meu filho meia hora longe de mim que eu já fico, aconteceu alguma coisa com ele. Mas assim, a gente brincava de tudo. Era jogar bola num terreno de construção,
bicicleta pra todo lado, tive experiência de ser atropelado 2 vezes. Atropelado não, uma eu fui atropelado, a outra eu caí numa ladeira, porque tava chovendo e a bicicleta escorregou. E eu acordei no hospital. Enfim, foi bizarra a história, minha irmã tava comigo, correu. Eu bati a cabeça na sarjeta. E, assim, esse dia eu acho que foi o dia que eu quase cheguei mais perto de morrer. Caramba. Assim, foram buscar um cara X que tava passando na rua, ficou tomando conta de mim, enquanto minha irmã corria em casa pra buscar meus pais pra vir me socorrer. Eu lembro que eu tive um flash acordando no carro a caminho do hospital, e meu pai tentando fazer eu não dormir, porque bater a cabeça você não pode dormir e tal, né? Mas eu apaguei de novo. Eu lembro de estar fazendo algum exame da cabeça em alguma máquina e só. E depois eu acordei em casa, assim. Caramba! Mas assim... Foi sério? Foi sério. Eu lembro que eu ralei 3 partes do corpo que eu fico até hoje pensando, como que eu ralei isso no asfalto? Uma foi a junção do ombro com o pescoço. Como é que você faz pra ralar isso numa superfície plana, sabe? É muito difícil você pensar. A outra foi a parte da dobra do braço interna, sim. A dobra interna entre braço e antebraço, que também é muito difícil. E foi terrível pra cicatrizar, porque é dobra de corpo, né? Mas enfim. Fica abrindo, fechando. Mas o que eu queria era exaltar as brincadeiras na rua, tá? Não desincentivar, tá bom? Não, foi mal. Isso é legal. Mas sabe que isso é legal? Porque eu lembro muito das minhas brincadeiras, mas eu lembro muito de coisas que, puxa vida, eu me machuquei muito, assim. Freio em bicicleta era coisa que só tinha quando eu comprava. Depois passava um tempo, não tinha mais e fazia a menor diferença. Você freava com a Havaiana na roda direto, né? Isso, Enquanto ela não entrasse junto com a roda ali, tava tudo ok, né? Uma vez eu tava descendo, eu só tinha o freio da frente. E onde eu morava antes era um sítio, assim, e era uma estrada de terra, de pedra e tal. Aí eu tava descendo, chegando onde a gente tava indo, assim, correndo, né? Porque a gente queria pular uma rampinha que tinha e depois tinha que frear. Só que eu só tava com o freio da frente. E assim que chegou na rampa, eu freiei. E aí tomou só o freio da frente com a batida na rampa, ou seja, capotei, né? Já era. Claro. Aí eu vi a bicicleta passar por cima de mim, assim, sabe? Slow aquelas motion, cenas de... Exato, sabe? Foi aquela coisa que durou meio segundo, assim, mas na minha cabeça durou uns 10 minutos e tal. A única coisa que aconteceu nesse dia foi eu arrancar a tampa do dedão. Assim, nada muito grave, E saí dali, no máximo, fui no tanque, lavei o pé, que tava cheio de sangue, e voltou a andar, né? E normal, né? Com o mertiolate ardendo em casa, né? Que hoje nem isso tem. Não, eu nem ia pra casa, eu lavava no tanque, porque se eu fosse pra casa, minha mãe ia pôr mertiolate, aí ardia. Então eu não queria. Água oxigenada, né, pra ficar fervendo. Que fazia aquelas bolinhas lá. Isso, e tal. Mas assim, eu não ia, deixava lá, porque senão ela faria o curativo e eu teria que ficar em casa. Isso, então, era o pior, parar né? de brincar. Exato. Estragar a brincadeira. Parar de brincar. Brincava mancando, mas continuava brincando. Em 82, nós mudamos da periferia de São Paulo para Cotia. O bairro era um deserto, né? Todos terrenões grandes, de 1000 metros... Muitos terrenos vazios, ruas de terra, não tinha nem iluminação pública na época. Mas o bairro era um morro, basicamente, um morrão. A gente pegava com sofrimento lá, pedalava a bicicleta até o alto, a rua mais alta, várias esquinas, né? Não era só uma rua, você virava várias esquinas ali, 90 graus. E o gostoso era, agora a gente vai descer até lá embaixo. E a gente fazia as curvas, porque tinha mato, a gente não via se estava vindo carro, se bem que tinha pouco carro, mas a gente não via nada. Não tinha nenhuma... A gente ia fazendo as curvas abertas e tal. Aí chegou uma hora lá, descendo a milhão, fazendo a curva para a direita, não tava vendo, algum vizinho estacionou o carro na rua. Pô, todo mundo tem garagem. Aí eu me enfiei entre o carro e o barranco. E do lado do barranco tinha arame farpado. Aí a bicicleta entrou, bateu no carro. Eu fui de peito em cima do barranco, com o braço aberto. Enfiei o braço no arame farpado. E aí arranhou o braço todo. Mano. Às vezes pensar bem, podia ter rasgado o pulso ali e sangrado até morrer. Você não tem muito esse senso de não, mas é perigo, interessante, né? porque eu acho que...
se tem uma prova de que tem anjo da guarda, pelo menos pra criança, é a infância da que a gente viveu. Exato, né? Exatamente. O Tan falou dessa coisa de, tipo, sair de manhã e voltar à noite, e isso era muito comum pra mim, isso desde os meus 4, 5 anos, por exemplo, né? Tipo, mas agora você imagina uma criança de 5 anos ficando o dia todo fora de casa. Volta com o assistente social levando a criança embora e levando você pra cadeia. Exatamente. Sim. Eu lembro porque, assim, minha mãe trabalhava, meu pai trabalhava, então, consequentemente, eu ficava com a minha avó. Não só eu, quanto eu tinha primos meus que ficavam na minha avó também, né? Então, ou seja, tinha meus primos ali com quem ficava brincando e a gente brincava na rua, né? Só que a rua era pequeno demais, assim, pra gente. Então, a gente tinha que sair, ia dar volta, ia pro rio, né? Que tinha o rio principal da cidade aqui, que corta a cidade, que já era poluído na época, mas a gente não tava nem aí, ia lá nadar e tal. E quantas vezes a gente ficava fora o dia todo, às vezes não vinha nem pra almoçar, porque comia alguma coisa pra, sei lá, achava uma árvore com manga, sei lá, e comia manga e tava satisfeito pro dia todo, assim. Não comia manga, não comia uma, comia umas 10 mangas, né? Então, ficava cheio o dia todo. E eu lembro uma vez que minha mãe chegava pra me buscar, na minha avó, por volta de 4 horas da tarde, 3:30 da tarde. Eu não tinha chegado ainda, porque eu tinha ficado na rua. Minha mãe ficou me esperando na minha avó 4 horas, 4:30, e nada de eu aparecer. O que minha mãe fez? Foi embora pra casa. A despreocupação, né? Interessante isso. Não tô preocupado com meu filho, eu vou pra casa, depois eu volto aqui a hora que ele chegar. Porque ela sabia que eu ia chegar. Porque assim, não tinha perigo de um sequestro, nada. Era assim, ou você se machuca, e se você se machucar, a informação vai chegar. Meu pai sempre falou, informação ruim chega logo. Então... Exato, é a frase do meu pai, né? Notícia ruim chega rápido. Eu lembro que nesse dia eu cheguei por volta de 6:30, 7 horas da noite. E eu devia ter meus 6 anos, 7 anos. Meus 7 anos devia estar, porque a gente já morava numa outra casa. Ousado. Eu cheguei esse horário, minha mãe chegou na casa da minha avó novamente às 8 horas. E eu, cansado, né, de ficar o dia todo na rua, tava dormindo, né? Minha avó já tinha feito tomar banho, eu tava dormindo. E minha avó falou, eu lembro que minha avó falou assim, ó, sua mãe tá brava com você, viu? Aí, só isso. Já se prepara. E tipo, eu peguei e dormi, e aí, isso minha avó me conta, né? Porque eu tava dormindo e tal. E ela conta que minha mãe chegou brava, ela ia me acordar pra me bater, né? Porque fiquei fora o dia todo, e ela foi lá, teve que ir lá 2 vezes na casa da minha avó. Aí minha avó falou assim, ó, se você bater nele, você nunca mais olha na minha cara. Nossa. Né? Aí eu sei que minha mãe me acordou, né, na medida que pôde, né, tipo, me levou pra casa, não me bateu nesse dia, óbvio, mas me deu uma bela de uma bronca. Mas foi isso, sabe, tipo, uma criança ficou fora o dia todo, uma criança de 7, 8 anos ficou fora o dia todo na rua e normal, não teve um castigo maior, assim, não só uma bronca, Teve uma vez, essa de ficar fora também, né? Eu fazia natação, eu acho que eu tava no segundo grau, como é que chama hoje? Nem sei, é da 5ª ou 8ª série, que nem é mais 5ª ou 8ª série, né? E teve um campeonato de natação que ia ter no centro da cidade. E eu era muito ruim, assim, muito ruim. Era menorzinho da turma e também nunca fui bom de natação. Mas, enfim, pra incentivar e tudo, não, vai ter, tem que se inscrever no campeonato e tal. E eu lembro que eu cheguei em casa num café da manhã, porque sábado de manhã era o café da manhã da família, né? Era o dia que tava todo mundo sem pressa e tal, então sentava todo mundo pra comer. E aí tava aquele família italiana, todo mundo conversa de lá, conversa de cá. E aí eu lembro que eu falei, vai ter um campeonato tal dia. E ninguém prestou atenção em mim, porque tava bagunça, todo mundo falando. E aí eu falei de novo. Eu lembro que eu falei umas 3 ou 4 vezes, tentei ter a voz na mesa pra falar e ninguém deu atenção. E eu fiquei muito, muito magoado porque ninguém prestava atenção em mim, sabe? Que idiota, né? Mas enfim, a única pessoa que tinha prestado atenção era a minha irmã mais velha, a Lara. E ela percebeu que eu fiquei chateado. E aí depois, enfim, fui pro meu quarto brincar, ela veio conversar comigo. E aí, olha que idiota, né? Na minha cabeça eu decidi, já que ninguém quer saber da minha vida, ninguém quis saber do meu campeonato, eu vou sozinho e não vou avisar ninguém. Aí eu falei, a minha irmã mais velha sabia, e aí eu falei, olha, no dia, era um sábado, o campeonato começava tipo 7 da manhã e ia até, passava da hora do almoço, assim. E aí eu falei, olha, eu vou escondido no campeonato e você tá proibida de falar pros meus pais que eu vou no campeonato.
Aí, cara, cena de cinema, né? Eu acordei mó cedo, quietinho. Sábado todo mundo acordava um pouco mais tarde em casa. Montei na minha cama almofadas assim, pra simular que tem um corpo. Cara, é bizarro. Nunca achei que isso ia ser verdade, mas eu fiz isso. E a cama do lado era a cama da minha irmã. E ela me viu e ela era minha cúmplice. E ela tava, ó, você não pode falar nada. E aí o que aconteceu? Eu saí de casa, escondido, peguei o ônibus, fui pro campeonato. Só que campeonato de natação, acho que campeonato de judô, natação, qualquer desses campeonatos, demora infinito. Porque é bateria atrás de bateria, atrás de bateria. Nossa, infinito. E eu fiquei o tempo todo na minha cabeça esperando meus pais chegarem. Porque, cara, fatalmente eles iam ver que tinham almofadas lá. Cadê o Thiago? Foi pro campeonato de natação. E aí eles vão com... Esse era o meu plano interno, né? Eles vão lá todos... Você viu isso em algum filme e quis repetir? Não vi, real, cara. Né? Aí eu falei... Fiquei o tempo todo, sabe, olhando a entrada do lugar pra ver meus pais chegando e pedir perdão pra mim, que não deram atenção, sei lá. Nossa, sabe o que aconteceu? Eles não foram. Eu lembro que eu cheguei em casa umas 4, 5 da tarde. E aí eu falei, bom, não tenho a menor ideia do que eu vou encontrar por aqui, né? Tava minha tia, meu tio, meus primos, porque era comum a gente sempre ir na casa do outro de fim de semana. Eles estavam tomando café da tarde. Eu entrei, olhei pros meus pais, eles olharam pra mim, eles não me falaram nada, eu não falei nada, e vida que segue. Aí depois que eu vim descobrir que, tipo, 10, 11 da manhã, minha mãe, mas o Thiago não acorda nunca, não sei o quê, tava todo mundo assim. Porque ela abria a porta, via que tava lá um corpinho e fechava, abria a porta e fechava e não ia mexer, né? Aí a minha irmã falou, não teve jeito, eu tive que falar, né? Aí, assim, eles ficaram mal, minha tia tava lá e acho que tomou as dores também, mas ficou, assim, um climão de elefante rosa na sala, assim, uma semana em casa. Mas eles nunca falaram nada sobre o campeonato pra mim e nem eu pra eles. E é só isso a história. Mas eu fiquei em casa, fora de casa, um tempão, e... Isso lembra bem, assim, como mudou, é que você não consegue botar o pé na rua sem estar com o celular no bolso. Uhum. Meus pais foram ter telefone em 84. Fixo, né? Que era caro pra caramba, né? Fixo, era caro. Eu lembro que eles declaravam no imposto de renda a linha telefônica, né? Sim, era o preço de um pequeno carro. Quase era o preço de assim. Não, tinha gente aqui que trocava a linha telefônica por terreno. Nossa, era absurdo. Meus avós foram ter em 86. Você pagava aluguel de linha telefônica. Então tinha gente que tinha uma pra repassar e cobrar aluguel de alguém. Eu entrava na fila, eu cheguei a entrar em fila. Meu pai me deixou. Filho, fica aqui na fila e você vai pegar a senha pra ver se a gente consegue ser sorteado numa linha. E fiquei lá 4 horas numa fila. Hoje você paga R$10 num chip assim. E acha caro, né? Como mudou, né? Free homing, né? O termo que os gringos inventaram, acho que é um termo meio atual, né? Criação de free homing, deixar as crianças soltas, né? Uhum. Eu tenho saudade, sabe, dessa época. Eu queria que os meus filhos, ao mesmo tempo que eu sei que é impossível, até pela sociedade, pelos perigos que a sociedade impõe, por eu estar morando em São Paulo, e não escondo de ninguém que eu não gosto de morar aqui, mas eu gostaria que meus filhos tivessem, sei lá, 10% da experiência que eu tive de rua, sabe? De jogar bola, de ralar. Tem um vídeo na internet que tá rolando, é um memezinho de um cara que esbarra na entrada da porta o ombro, não sei se vocês já viram. Ele fala, o pessoal da década de 80 tá entrando assim, esbarra no batente, que droga, não sei o que. Aí anos 90, bate e fala, ai, caramba. Aí vem os anos 2000, bate, ai, e vai doendo mais, sabe? Até que o último de agora vem, bate, cai no chão e fala, ai, meu ombrinho. É meio isso. Só que assim, eu vivi a experiência de jogar bola em terreno que era pedregulho, e eu era goleiro, né? Abracei a perna de um cara, me driblou, eu abracei a perna, fiz pênalti e ele foi me arrastando por uns 2, 3 metros. E isso fez entrar um monte de pedregulho no meu joelho. E eu continuei o jogo até que alguém falou, Thiago, você tá sangrando aí, sabe? Aí eu olhei e falei, é mesmo. Aí, ok, segue jogo, né? Aí quando eu fui pra casa... Quando eu fui pra casa, beleza, agora preciso dar um jeito nesse joelho. Eu olhei, tava cheio de pedra, meio da carne viva, assim. Pega a buchona, aquela bucha de banho antiga. Isso. Tem que tirar as pedras pra não infeccionar, né? Eu mesmo lá, sangrando no banho. E eu conto pro Lucas, que é meu filho,
Hoje ele dá um cortinho no dedo, ele quase tem que ir no hospital pra tomar alguma coisa, sabe? Cara, não, sabe? E eu queria que eles vivessem um pouco essa experiência mais roots. Eu acho que vai fazer falta pra geração quando eles se tornarem mais adultos, assim. Assim, hoje em dia, ok, não tá certo bullying e tal, mas quem de nós que não viveu bullying na escola, sabe? E o quanto disso não preparou a gente pra gente ter uma tolerância, pra gente aprender a viver melhor em sociedade, pra gente saber lidar com diferentes opiniões. Hoje em dia as pessoas não sabem. Hoje em dia, se você falar eu acredito no A e o outro fala acredito no B, a gente já é inimigo, sabe? É um negócio que meio surreal, bizarro, isso. cara. É um mimizento, o mundo tá muito mimizento, você não pode contar piada de nada, você não pode fazer nenhum comentário, você vai postar um tweet de um pensamento, a pessoa já vem com 10 pedras e já interpreta tudo errado, por má vontade, porque, enfim, sei lá por quê, mas eu acho que passeia por falta de sofrer um pouco na vida, sabe? Acho que tem muito a ver com exposição a risco. Tem tudo a ver com o seu trabalho. Acho que tem. Eu li muito. O pensamento não é original meu, não. O Taleb fala muito disso. Que você ser exposto a risco e sobreviver ao risco. Porque importante. Tem isso. Tinha criança que morria enfiada na lança do portão. Vou fazer o quê? Sim, eu tive colegas que o cara se lascou todo num portão aí. Então, a exposição da risco, desde que você sobrevive, ele te ensina. Ok, passar um quase é super educativo, né? Eu passei para ter um pouco mais consciência de esquina depois que eu me arrebentei no carro estacionado, né? Pois é, então. Mas se você não tem essa experiência, você fica muito bunda mole, né? Esquina ali, eu também passei a prestar atenção. Cara, atento aqui na rua, né? Tem muitas coisas que eu deixo eles sofrerem, pode acontecer isso. Tá andando descalço, o chão tá molhado. Toma cuidado, beleza? O chão tá molhado, você pode escorregar. E só de boa, eu não vou impedir de andar. Deixa, anda, né? Se não andar no chão molhado, não aprende a se equilibrar, né? Tem que aprender a se equilibrar ali. Eu acho que a gente, por ser pai, a gente é um pouco mais tolerante que as mães. Eu, pelo menos aqui em casa, tenho essa experiência muito nítida. A mãe é muito aquele, não, tá frio, põe uma blusa, não sei o que, não anda descalço. Cara, eu andava descalço o dia inteiro. Eu tinha visto alguma ideia assim, que o papel, né, obviamente, talvez é um estereótipo, o mundo mudou e todo mundo faz tudo, na verdade, né? Mas o papel da mãe é proteger e acolher. O do pai é empurrar pra fora da porta. Né? Vai, conhece o mundo, explora, se arrebenta, mas volte. Mas isso é muito reflexo do que foi a nossa infância. Porque, pelo menos na minha época, óbvio que tinha as meninas que saíam pra brincar na rua, mas as brincadeiras de risco eram as brincadeiras dos meninos. Então, assim, era a gente... E hoje a gente faz uma análise pensada sobre tudo isso e fala, poxa, isso foi importante. As meninas iam na casa uma das outras brincar de Barbie. Talvez realmente você pensando assim, isso traz um reflexo, porque elas viveram uma vida de maior segurança na infância e, consequentemente, vai passar isso para os filhos, da mesma maneira que a gente viveu uma vida mais aventureira, mais perigosa na infância e tenta minimamente passar isso para os filhos também, né? Uma lógica. E falta de se virar também, sabe? Acho que vai faltar muito para a geração. Uma coisa, por exemplo, que eu fiz quando eu fiz SESI, área econômica secundária. Da 5ª a 8ª série. A gente aprendeu a mexer com madeira, mexer com elétrica, com hidráulica. Eu sei que é muito do SESI isso, né? SESI, Senai, esse tipo de coisa. Coisa que a maioria das escolas não tem. Mas o que acontece? Hoje em casa, precisa mexer um negócio na tomada, o que eu tô falando é desfazer, refazer a fiação, esse tipo de coisa. Precisa, deu um problema de um cano, não sei o que. Eu sei o que eu faço, eu sei o que fazer. Óbvio que eu não sou um eletricista, eu não sou encanador. Se for um negócio mais complexo, eu não vou me aventurar. Mas o cara que vier fazer, eu vou ficar do lado e vou ver, e vou saber o que ele tá fazendo. Eu não vou sair quebrando a parede da minha casa, mas eu me viro com coisas pequenas. Vai fazer falta isso pro meu filho, porque não tem mais. Daqui a pouco, assim, a profissão do futuro é esses maridos de aluguel aí que vai pra pendurar um quadro, sabe? Você fala, esses dias a gente comprou uma televisão pra pôr no quarto. Não, vamos pôr um suporte prendendo no teto. Cara, furar teto é uma nhaca, né? Mas foi, eu mesmo que fiz. Fiquei lá um tempão, mede, não sei o que. Sei lá, eu não vejo meu filho fazendo isso na casa dele quando for a vez dele, sabe? Sei lá, às vezes eu acho que a gente às vezes subestima um pouquinho. Pode ser. Pode ser também, eu queria te perguntar isso, Chico. Eu e o João, a gente tá na capital. Quanto desse negócio da criança sair pra brincar na rua sobreviveu no interior? Porque você tem uma menina hoje que tá com 9, né, que você falou?
Vai fazer 9 já. E se você mora num interior 4. Que eu acredito que tem um mínimo de segurança pra você pegar sua bicicleta e sair andando na rua. Como é que é essa experiência aí hoje? Passa por aquela coisa, né? Por exemplo, se você for ali na rua, final de tarde, por exemplo, as crianças estão todas na rua ali, né? Tem de baixo, de frente ali, e a molecada andando de moto, empinando e essas coisas que tem em todo lugar. Mas tipo, aqui, pelo menos onde eu moro, assim, tem uma vida de rua muito grande ainda, né? As crianças ainda saem pra rua pra brincar. Exato. Assim, ainda tem aquelas amizades da rua que eles brincam, sei lá, né? É estranho porque na minha rua tem poucas crianças numa idade de brincar, assim, tem bastante adolescentes. Tem seu celular na mão também, então isso dá uma segurada no que eles fazem para interagir, né? Eles interagem de uma outra maneira, é diferente, né? Antes a gente brincava de pega-pega, brincava de esconde-esconde, a única regra que tinha não pode dar volta no quarteirão, né? Porque senão não tinha aquela tática básica, né? O cara tava contando aqui, né, no muro, e aí você descia correndo, fazendo barulho pra pessoa achar que saber que você tá descendo, enquanto você dava a volta no quarteirão, vinha por cima e dava pique, né? Porque ele ia descer atrás do som que ele ouviu, né? Mas assim, esse tipo de coisa não tem, mas ainda tem. Tipo, o pessoal brincando de bola na rua, tem... Mas realmente já tá mais limitado por causa da... E a tecnologia fatalmente tá segura mãos, um pouco, né? É verdade. E não é condomínio, Chico? Não. É bairro mesmo. Bairro mesmo. Legal. Meus filhos mais velhos moram em condomínio, no interior de Minas Gerais. De casa? Condomínio de casas. E aí, então, eles têm a liberdade. Então, eles saem pra passear. É um microcosmo da nossa rua, né? Um condomínio de casas, né? Então, eles saem, vão na casa de colegas. É impensável sair do condomínio sem a gente. Né? E eles já são mais velhos, né? São. Já estão com 14 anos já. Mesmo assim também não saíam sozinhos com 7. Começaram a poder dar um passeio. A gente vai na pracinha, no centro do condomínio tem uma pracinha com os brinquedos. A gente vai na pracinha, acho que isso sozinhos, com uns 8 só. É porque hoje a gente tem medo de violência contra a criança, né? De um adulto contra uma criança, né? Aí eu fico na dúvida, assim, será que esse medo, assim, a percepção de risco mudou. As crianças, a geração dos nossos avós, a mortalidade era alta de criança. Principalmente por doença, né, na verdade, né? Aí nossos pais foram criados naquele frame 7. Então, assim, perder uma criança é horrível, absurdo, mas... Faz parte da vida, né? Mas faz parte da vida, não é impensável. Como nossos pais foram criados assim, só que nós, que somos os filhos ali dos nossos pais, pra gente é impensável. Assim, é absurdo, é raríssimo, assim, quando acontece é catastrófico. Então não sei se o risco aumentou muito ou a nossa percepção do risco mudou. Eu não sei avaliar. A aceitação ao risco, né? Exato, a tolerância ao risco, né? Ontem mesmo eu fui até a igreja, que eu tinha que fazer uma foto da fachada da igreja, né? Mudou a fachada, tudo, colocaram letreiros, tudo, aí eu fui lá para fazer uma foto que vai ser utilizada. Aí eu levei minha filha, meu menino também, tipo 3 horas da tarde, 4 horas da tarde, e aí eu tava ali fazendo a foto, posicionado, aí tinha uma menininha andando de bicicleta, né? Ela ia até na ponta do outro quarteirão, voltava, descia, ia lá no outro quarteirão e voltava, fazendo esse trajeto com a bicicleta. Aí minha menina olhou assim e falou para mim: pai, cadê os pais dessa menina? Que ela está andando sozinha na rua, de bicicleta. Eu falei, bom, mas, né, talvez os pais dela, ela mora ali, os pais dela falaram, vai até ali e volta, né, porque realmente eu não estava vendo nenhum adulto com a criança ali. Perguntou pra pessoa que saía na rua sozinha com 4 anos, né? Exato, não, pra mim isso aí é o mínimo, né, tipo, andando de bicicleta e tal, né. Eu falo porque a minha esposa, ela é bem mais segura, assim, do que pra sair na rua mesmo, eu tenho que sair às vezes com os meus filhos, porque ela não deixaria eles saírem ali pra ficar na calçada, por exemplo. Pra ela tem que ficar aqui dentro de casa. Porque ela foi criada assim também. A criança tem que estar no alcance da vista, né? Virar a esquina, isso já era, já.
Perdi meu bebê. E ela traz isso, né, pros filhos, assim. Então eu sou muito contrário. Então eu tento empurrar pra fora, é aquela coisa. Eu tento empurrar pra fora, ela tenta manter pra dentro, né? Mas a gente segue, né? A gente vai temperando, assim, pra poder... Mas essa gangorra eu acho importante também, viu? Com certeza. É um negócio de, eu tenho certeza que aqui é um porto seguro pra mim, eu tenho certeza que meus pais vão sempre me proteger, e eu tenho certeza também que meus pais vão fazer com que eu me prepare melhor pro mundo. E acho que os papéis diferentes são importantes também. Eu costumo falar pra minha esposa assim, se não fosse por você, meus filhos já teriam muito mais cicatrizes do que tem hoje, né? E se não fosse por mim, eles não teriam nenhuma, né? Eu queria contar só um detalhe aí, que volta lá pra tecnologia, mas eu lembro também que foi esses momentos que você fala, cara, o que tá acontecendo? Eu lembro que eu fui ao shopping, eu tava namorando a Renata já, hein? A gente começou a namorar em 99, e a gente tava andando no shopping, e no meio do corredor, na época tinha celular, o toque dos celulares era aquele negócio tipo despertador antigo, assim, né? Era o digital emulando o analógico. Não era ainda. Era... o digital emulando o analógico, isso. Mas ele era monofônico, pra usar o termo técnico. Sim, e eu lembro que eu tava andando, e assim, shopping, pessoas andando de um lado do outro. E aí eu escutei, tipo, uma musiquinha que encheu o ar, assim, sabe? É musiquinha de toque de celular. Mas era tão diferente de tudo que eu tinha ouvido que parecia que eu ouvi mono a vida inteira e de repente eu tô ouvindo um surround, sabe? E aí eu fiquei olhando pros lados, de onde tá vindo esse barulho, da onde tá vindo? E aí, tipo, naquela semana eu descobri que tinham lançado o celular com toques polifônicos. Olha aí. Meu Deus do céu, que maravilha, oitava maravilha do mundo, né? Tecnologia. Mas é legal esses momentos, eu acho que vai ter sempre, né? Sempre vai ter esse espanto pela tecnologia em algum contexto, em algum cenário. Sempre. Daqui a pouco, quando, sei lá, quando apareceu drone, você fala, olha alguém, quando apareceu um drone fazendo uma entrega, quando apareceu um veículo voador de uma pessoa só, sabe? Vai ser esse espanto a primeira vez sempre, sabe? O meu último espanto foi ontem, por exemplo. Agora eu tô usando um pacote da Adobe aqui, né? Origineba, né? Tipo, a Adobe está sendo remunerada agora. E assim, eu atualizei por exemplo, meu Photoshop. Eu vi algumas ferramentas que eu não estava utilizando ontem, por exemplo. E como eu falei, tinha feito essa foto da igreja, eu comecei a fazer o tratamento. Então, tira um poste, tira um fio, tira essas coisas. E eu vi a facilidade que tá isso, que o Photoshop... Eu até falei para minha esposa, o Photoshop tem se tornado aquilo que as pessoas achavam que ele era há algum tempo atrás. Que é exatamente, aperta esse botão para trocar o céu. Pronto, troquei o céu. Nossa. Sabe? É isso. Eu puxo esse fio aqui, deixa eu só riscar ele. Tá, risquei, apagou o fundo como se eu estivesse pagando uma coisa que já não estava lá. Eu falei, gente, o que é isso? Minha vida vai ficar muito fácil. Tipo, daqui a pouco não precisam de mim mais, né? Exato, eu falei, não precisa mais de mim. Eu tinha orgulho de falar, não, isso dá um trabalho, isso aqui eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer não pode mais. Exato, agora não, eu aperto um botão, a coisa está feita, sabe? Eu acho isso muito estranho, que eu me sinto um pouquinho desnecessário a algum ponto. Foi esses dias que eu postei pra você, né, João, um artigo falando de um programa que emulava a voz de qualquer pessoa. Eu ouvi numa amostra de segundos, né? Sim. Tipo 5 segundos da fala de qualquer pessoa e o programa faz ela dizer qualquer coisa com o sotaque dela, com a voz dela, a entonação dela, tudo Então, eu achei que já estaria implementado isso no Audition. Porque eu vi um vídeo alguns anos atrás, inclusive, fazendo exatamente isso. Então, você faz uma análise de um pequeno trecho da fala da pessoa. Aí depois você, por exemplo, escreve um texto, né? E
passa pro programa e ele vai, com a voz da pessoa que ele aprendeu, ele vai dizer aquela frase que você escreveu. Aí eu falei, gente, que fantástico isso pra editar podcast. Aí, tipo, aquela parte que o cara não falou direito, ou que picou, ou não sei, qualquer coisa, eu só vou escrever, ele fala e continua falando, né? Olha o perigo disso também, né? A gente pensa nas coisas boas, mas olha o perigo, né? Sim, por isso que não tenham soltado ainda, porque a margem pra fazer desastre com isso, cara. Ainda mais com o mundo mimizento, onde você fala... Então, mas assim, eu acho que tem... O perigo existe pra qualquer coisa, né? Desde que inventaram a fissão nuclear. Alguém vai fazer uma bomba, sei lá. Obviamente. Por exemplo, o Photoshop tinha esse medo do Photoshop. Como assim? Eu consigo alterar uma foto, então eu posso adulterar alguma coisa, né? Eu posso colocar a imagem de alguém que não é, fazendo uma coisa que não é. Isso acontece muito com vídeo hoje em dia, por exemplo, com os deepfakes, né? Que a gente chama tal, que você coloca mesmo o rosto de alguém em uma cena, em uma imagem, e ele fica muito crível, fica tipo... o cinema tá usando isso já tem um tempinho já. Sim. Exato. Mas eu falo assim, isso tá acessível ao grande público, vamos pensar. Entre aspas, né? Não é tão acessível assim, mas ele tá acessível para quem quiser acessar. Isso fica mais fácil. Você vê gerando muita coisa e tinha esse medo. Então a voz é só mais um passo, na verdade, né? Eu acho que assim, o perigo vai sempre existir, mas com o tempo a gente aprende a identificar o que é verdadeiro ou falso, mesmo que pareça impossível também, né? A gente aprende a desconfiar. Provavelmente vão, na hora que ficar super trivial isso, aparecer alguns casos ali, mas é logo no começo, né? Porque depois você começa a desconfiar. A justiça começa a saber lidar com isso, né? Não só a justiça, mas o senso das pessoas, eu acho que acontece isso. Eu lembro, por exemplo, como eu joguei Tomb Raider 2, sabe? Eu, achava aqueles gráficos fabulosos. Falei, nossa, perfeitos, estou vendo uma pessoa de verdade, real. Porque a minha percepção do que tinha vindo antes era muito pequena. Então aquilo parecia muito real pra mim, né? Aí você olha hoje, ou você olha lá pra trás, você fala, puxa vida, eu achei real isso. Em vez de um polígono, eram 4 polígonos, sabe? E eu achava isso muito maravilhoso. Eu lembro que eu fui na casa de alguém e a pessoa tava com um adolescente jogando PES, no futebol no PlayStation. E já tem, sei lá, mais de 5 anos, então nem é o mais novo. E eu lembro que eu olhei e falei, tá passando o jogo do Palmeiras, sabe, sei lá. E era o videogame. Depois que eu falei, nossa, como tá real isso, sabe? E hoje tá muito mais, é isso que você falou, né? Exato, a nossa percepção ela vai melhorando, lógico. De repente você pode ser pego por um áudio no WhatsApp que você acredite que seja de algum político qualquer, porque tá com a voz dele, tá com a entonação dele, não é alguém imitando o político, é o político falando. Mas com o tempo a sua percepção começa a melhorar e você começa a perceber. Eu já não acho um toque polifônico tão absurdo de impressionante, né? Exato, porque você toca qualquer música hoje no seu celular com um som melhor do que às vezes que você tem na sua TV. Não, justamente a gente fica escolado, né? A gente passa a desconfiar, né? Se a gente receber um áudio de um político falando um absurdo, uma que você já vai desconfiar hoje, né? Se isso ficar comum, você vai desconfiar mais ainda, você vai analisar o contexto do todo. Isso que o cara falou, bate com tudo ele que se sabe publicamente. Bate, ok, pode ser que tenha falado isso mesmo. Não bate, ok, considera, mas com confiabilidade pequenininha lá, não muda nada. É uma fase de transição. Eu tenho esperança de que algum tempo ali na frente a gente vai estar muito mais esperto. Eu falo assim, porque antes a gente tinha notícias de coisas ou pela TV, ou pelo rádio, ou pelo jornal, e elas já chegavam filtradas pra gente. Então a gente tinha essa confiança. Não, o jornal falou, isso aconteceu ali e tal. A TV falou, aconteceu isso. Hoje em dia a gente tem desconfiança em canais de TV, em mídia tradicional, e confia mais naquele áudio que a gente recebe no WhatsApp. Porque a gente está numa fase de transição. E eu tenho essa certeza que daqui ali na frente isso vai mudar com o tempo. As pessoas vão começar a filtrar melhor essas coisas. Não filtram hoje porque ainda não estão acostumadas, não estão habituadas a pensar, tipo, será
que sim? Será que não? Tipo, onde eu posso ver se é, se não é? E então, ali na frente, eu acho que as pessoas já vão estar mais vacinadas. Ah, mas na média, viu, Chico? Porque sempre tem... Todo dia sai de casa um esperto e um bobo. A questão é se eles vão se encontrar ou não, né? Não, claro. Sim. Eu falo assim, ó, esse tipo de coisa talvez amanhã esteja resolvido, para nós termos novos problemas, entendeu? O esperto sempre vai continuar sendo esperto e o tonto sempre vai acabar sendo tonto, às vezes um pouco menos tonto do que era ontem, mas continua sendo tonto. Voltando nas origens lá do computação, eu lembro muito com carinho do chat da UOL, né? Que quando você instalava a internet de escada, você ia pro chat da UOL. Bater papo, conhecer pessoas. E eu lembro de um golpe, cara. É capaz dele cair hoje em dia, as pessoas caírem hoje em dia ainda, mas era muito engraçado. Que as pessoas falavam assim: cara, você viu que atualizaram aqui o chat da UOL? Ah, é mesmo, é. Se você digitar a sua senha da UOL aqui no chat, ele vai entender que é a sua senha e vai substituir por asteriscos. Ah, é mesmo? Aí sempre vinha um número, né? Uma sequência de número de alguém. Ai, meu Deus, mas deve ter gente que cai nisso aí, então. Com certeza. Eu lembro daquela... Isso já é mais recente, né? Mas é aquela do Facebook. Ah, você viu que se você escrever seu nome 2 vezes no nome do Facebook, se você escrever, sei lá, 2 vezes, no meu caso, Francisco, por exemplo, Facebook vai mudar de cor, você consegue mudar a cor do seu Facebook, porque aí você é um código para habilitar essa troca de cor no Facebook, né? E quanto Maria, quanto João tinha, sabe? Tipo, e você não podia trocar já de imediato, né? Você trocou aqui, você só podia trocar daqui 3 meses, então ficava muito tempo assim, então. Nossa, que troca. E era mais uma pegadinha, tudo, né? Mas... Não, mas falando de pegadinha, começo da internet, aí eu vou falar de um crime que eu cometi. Cuidado, hein? No começo da internet. Não, já deve ter prescrevido. Já prescreveu, né? Já prescreveu. Eu nunca fui para os Estados Unidos para testar. Qual que é seu CPF, João? Aí a internet, né? Discada, 256 kilobits, andando lá por sites e tal, começando a ter muito servidor. A noção de segurança de tecnologia era mínima. Tinha furos em tudo que é servidor web que eram terríveis. E você era programador que tinha feito todo o manualzinho lá do... Não, eu programava a aplicação, mas os servidores web eram todos furados. Eu lembro que tinha um erro no IS lá, que se você botasse um endereço lá, daí se botasse um monte de ponto, barra, ele ia descer no diretório até a raiz da máquina. E se com algum jeitinho e alguma sorte de ter instalado uma linguagem de script lá, você conseguia executar uma coisa na máquina. Então, eu consegui executar uma coisa. E aí, assim, você acha essas dicas no fórum, não era nada muito secreto. Aí eu comecei a brincar com uma coisa dessas. Aí eu consegui subir para um dos sites da Secretaria de Saúde dos Estados Unidos, lá do Ministério de Saúde deles, um subsite. Não era sobre vacina, não era nem sobre drogas. Era assim, deixa eu testar. Não era para dar certo. Eu tinha certeza que não dava certo. Eu tinha testado isso em 10 outros lugares no Brasil, assim, e não tinha dado certo. E deu certo, cara. Eu troquei a homepage do site pra, assim, teste, aqui é o JP. Beleza. É tipo o pichador que escreve o próprio nome, né? F5 eu vi o negócio assim, a casa caiu, cara. E como é que eu desfaço isso agora? A página que tinha lá. Eu escrevi o HTML que tava lá na homepage dos caras. Né? Daí eu desconectei minha linha telefônica, cara. Ficou com medo, né? Telefônica, com medo assim, puta. Meu Deus. Usei proxy. SWAT vai bater na minha casa. FBI. Ó, Interpol aí. Caramba, agora a casa caiu. Os caras, assim, aí deixei desconectar e fui dormir, né? No dia seguinte lá, os caras tinham consertado já. Meu Deus do céu. Eu lembro de um colega nosso, o Claudião, João, que foi o BBB da Cida. Eu nem sei qual foi a edição. Ele fez um programa pra votar. Ele fez um programa pra votar e funcionou, lembra? Ela foi super bem votada. E assim, não é muito recente, não é muito recente, não é muito velho isso, se você for pensar já. Mas assim, uma pessoa comum conseguiu burlar o esquema de votação do Big Brother. No começo, cara. No começo da internet, tava todo mundo despravando, assim, o que dá pra fazer, né?
Aí os hackers vão testando, experimentando. Teve um negócio, um dos primeiros negócios assim, que a gente foi contratado, numa das aventuras antes ali da PRA, ou durante a PRA. Pra você ouvinte saber, é o lugar que a gente trabalhou junto. Trabalhava, isso é verdade. Num dos interins, eu peguei um job por fora, subcontratado por uma empresa que foi contratada pela Globo.com, que fez um site lá que chamava Papapops, alguma coisa assim. E era para fazer alguns joguinhos. Esses joguinhos distribuíam inicialmente ali, era para distribuir dinheiro mesmo. Eu não sei como é que vinha a renda. É alguma ideia da Globo. Não lidava com a Globo, lidava com a agência intermediária que fez lá. Eu fiz o jogo. E aí a gente fez uns joguinhos bobos de internet, não era nem flash, né? HTML, clica aqui e aí você vai... Cada clique competia com outras pessoas ao mesmo tempo. Tinha uma certa sofisticaçãozinha. Como valia dinheiro, não demorou nada para alguém fazer scripts assim, é uma caça ao tesouro que você só pode dar cliques. Ok, uma pessoa faz assim, ele dava dicas, né? Tá perto, tá próximo, eu uso algumas frases num dos jogos lá. Não demorou uma semana para alguém fazer um script que ganhava de todo mundo, né? E aí o cara ganhava rapidão, ele zerava no lugar ali, parabéns, você achou o tesouro, tá aqui os seus 10 centavos. Entendi, tá certo. Foi assim que você ficou rico então, João? Eu não fui eu fiz o jogo. Então, informações internas, aí o insider. Não, eu não tenho culpa. Disso eu não tenho culpa. Olha aí, só desse negócio aí da Secretaria da Saúde dos Estados Unidos, mas beleza. Eu nunca fui para os Estados Unidos, né? Então, mas eu atravessei por dentro. Tem uma foto sua lá no aeroporto esperando já até hoje. Mas se você tentar conseguir visto e não conseguir, já sabe por quê. Já vou desconfiar assim, nossa, os caras não perdoam, né? 5 anos atrás os caras não esquecem, meu Exatamente. Deus. Coisa muito grave, assim, mas eu tinha minhas pegadinhas, assim, com o computador, por exemplo. Sei lá, quando eu fazia aula na escola, tinha aula na escola de computação lá, aí eu lembro que eu tava finalizando a aula, o que eu fazia? Eu dava um print screen da tela do computador, assim, com os ícones e tudo, papel de parede e tal. Aí eu colocava esse print screen como fundo de tela. Exatamente. E aí eu pegava e colocava esconder os ícones da tela, né? Tipo, então ficava sem ícones nenhum, mas tipo, como ele tava ali no desenho da tela, aí tipo, ele tava lá e a pessoa ia clicar, não funcionava, porque não tem nada ali, né? Não tem nada, né? Só era um papel de parede. O professor vai lá, mexe. No meu computador, o que tá acontecendo, né? Tipo assim, era aquele tipo de coisa que você não ficava lá pra ver. Eu pegava, deixava e ia embora pra casa pra voltar na outra aula, que era, sei lá, semana que vem, 3 dias depois. É igual a pegadinha do saleiro, né? No restaurante. Você sabe essa, Chico? E se você fizer isso aí, senhores ouvintes, não fala que fui eu que ensinei, tá bom? Mas isso eu fiz várias vezes na vida. Mas é o que você falou, é aquela pegadinha que você faz e não vê o resultado, né? Você só acredita que vai dar certo uma hora. Você pega o saleiro Se bem que acho que restaurante nem pode ter saleiro mais, né? Mas na época podia. Você pega o saleiro, desrosqueia, pega aquele guardanapinho de seda, vira ele ao contrário, apoiado na mesa, aí você puxa o guardanapinho para o saleiro ficar de ponta cabeça e não vai cair o sal porque ele tá apoiado na mesa. E aí a parte de enrosquear você põe na bundinha do potinho, porque ele é meio simétrico, né? E só, e vai embora. E aí, em algum momento, alguém vai pegar o saleiro e vai derrubar todo o sal. E é essa idiotice aí. Mas eu fiz algumas vezes na minha vida isso. Eu achei que você entupia a boca do saleiro. Não. Tem uma outra também do saleiro bem lembrado, que é você pegar o mesmo papel de seda, desrosqueia, bota e fecha. E aí você corta toda a bordinha e deixa lá. Porque... essa pessoa brigando com o saleiro pra essa não tem tanta graça quanto a primeira. Porque a primeira traz uma consequência, né? Porque o cara vai ter que limpar a mesa porque vai estar tudo cheio de sal, né? Eu sempre esperei que fosse uma pessoa cliente do restaurante, não o coitado do garçom. Não, mas consequentemente quem vai ter que limpar é o
funcionário do restaurante, né? Essa da tela que eu falei, por exemplo, eu não ficava, mas eu descobri que funcionava bem, porque um dia eu cheguei e tinha um aviso na parede, né? Do proibido fazer isso. Trocaram papel de parede. Exato. Como que, aí montaram um sistema, não foi por isso, foi por outras, foi por N razões, né? Mas é o que contribuiu. O sistema é o quê? Toda vez que você reinicia o computador, ele zera, né? Ele tá zerado, ele volta com o logo da escola no plano de fundo, tá tudo zeradinho, assim. Tá vendo só como os problemas geram a evolução? Exato. A gente já tá com 1h30 de episódio aqui, hein? Eu tô pensando tanto no Chico da edição quanto no horário de trabalho de vocês aí. É que a conversa tá boa. Né? Eu ia contar só essa história aqui. Tem a ver com computadores e pegadinha. O Tan lembra disso porque ele trabalhava na mesma época lá. Se for a que eu tô pensando, ela é sensacional. Uma rede de computadores de escritório. Eu e meus colegas trabalhávamos ali como programadores, mas programadores de empresa pequena cuidam de TI também. Então, todos os computadores se conectavam num servidorzinho lá que fazia o papel de proxy, cache para a internet, para economizar a banda. Mesmo uma empresa não tinha... Nossa, que velocidade que tinha. Não era internet boa naquela época, era 2 megabits, 3. E aí nós tínhamos um colega muito sistemático, um amigão nosso, que até hoje, né? Inclusive depois disso, né? Sim, continuou amigo, né? Muito sistemático. Ele jogava na Mega Sena e sempre os mesmos números. Ele falava pra todo mundo os mesmos números. Porque agora eu vou ganhar, eu vou ser rico, eu vou fazer aquilo. Meu Deus. Assim, sempre os mesmos números. E o cara sistemático. Ele chegava de manhãzinha. Ele era o primeiro que chegava, né? Primeiro que chegava. O cara era relógio, assim. Ele chegava entre 8 e 9 horas ali. O cara não. 8 em ponto ele tava lá, metódico. Aí ele chegava, tal, se tinha o sorteio na quarta-feira, ele chegava de manhã, quinta-feira, ligava o computador, esperava botar, acessava o site da Caixa para consultar o número dele. O que a gente fez? Foi um colegiado, né? O colegiado. Colegiado de programadores, né? Então a gente interceptou a chamada e programou para substituir a página, porque tinha o URL com o número do concurso, a gente sabia concurso lá, sabia o número que ele jogava, e copiou a página da site da Caixa e fez o caixa ali, a máquina intermediária, serviu uma página com os números. Quem fez foi o Claudião. O mesmo que burlou o BBB, ele botou lá... E aí ele colocou lá, só que ele ficou com medo de botar a Mega Sena, cara. Ele colocou a quina, né? O cara acertou a quina, né? Vai que o cara sobe na mesa, xinga o chefe, né? O medo foi esse, né? Assim, o cara dá uma louca, tem duas coisas dessa história, né? A primeira é que tinha uma área comum, que a gente chamava lá, de arquivos onde a gente trocava dentro desse servidor aí. E uma vez eu tava passando umas coisas do trabalho acho que pro Cláudio mesmo. Eu abri, tinha um diretório lá. E aí um monte de imagem de páginas da Caixa, né? Do site. Aí eu falei, Claudião, o que é isso? Não conta pra ninguém, não conta pra ninguém que ainda não tá pronto. Isso que eu fiquei sabendo antes de acontecer, né? Porque ele deixou em área pública, o negócio não era pra ficar. E aí, dias depois aconteceu isso. E o outro segundo é que nesse dia, várias pessoas do escritório, principalmente os programadores, chegaram cedo, né? E deixou todo mundo meio, o que você tá fazendo aqui tão cedo hoje? Não, tinha um negócio aqui pra resolver, né? Todo mundo queria ver o que urgente, né? Aí a pouco lá, o pessoal lá ganha a quina, daí ele chega gritando com todo mundo: vocês ficam falando que eu não ganho nunca, que eu não ganho nada, né? Toma, chupa, aqui ó, tá aqui ó. Sim. Foi muito engraçado esse dia. A gente fazia muita coisa dessa, né, João? Teve uma vez que, eu não sei quem foi, acho que foi o Sakai, não lembro, que fez um programinha pra abrir a gavetinha do drive de CD da máquina de um cara do escritório.
que nem era o programador, era de atender clientes. E aí, do computador dele, ele, sei lá, ó, abre. Aí, na outra sala lá, abria a gavetinha. Isso perdurou, né? Várias semanas, né? O computador fazendo bip, né? É terrível, perigo. Empresa que tem o programador faz papel de programador e TI, né? Empresa pequena. Cara, demais. Por isso que foi meu melhor emprego, viu, João? Vocês conheceram, então, aí, João Paulo Negri, o nosso TI mais caro do mundo. Ele é dono de uma empresa de software do mercado financeiro nas horas vagas, porque nas horas principais ele cuida do site do Ictus. E de graça ainda, né, João? Não dá trabalho nenhum. Mas aí fica publicamente a nossa imensa gratidão. Eu sei que a Carol queria muito estar nessa conversa, ela não pôde, infelizmente. Então ela vai só ouvir e degustar aí essa conversa e ficar se lamentando porque ela não conseguiu chegar. Então fica explicado aí pra vocês porque a Carol não tá aqui com a gente. Mas foi legal, porque a gente viveu situações muito legais, situações numa época muito diferente. E conversa entre amigos assim é um negócio que tem potencial para durar dias e dias e nunca vão acabar as histórias, né? É justamente essa ideia do nosso Causos da Vida aqui. Ele é um programa que não é mensal, ele aparece muito de vez em quando, mas quando aparece pra mim é uma grande joia e agradeço aí a presença de novo do Chico Gabriel, o nosso contador de causos oficial, e o João Paulo, que já fica aí a porta aberta pra entrar várias vezes, fazendo a sua estreia aí no mundo de podcasts, né, João? Foi muito bem, gostei demais. Puxa, eu adorei o convite, foi um prazer te rever, saudades mesmo, conhecer Chico Gabriel, muito bacana. Não, o prazer é meu, hein? O prazer é meu. Foi legal demais. A gente agora precisa se encontrar pessoalmente, logo que acabar essa pandemia. Vai ser bom. Vai passar. Marcar um jantar de fim de ano, um almoço de fim de ano num sítio aí do Ictus. E todo mundo lá. Quem sabe a gente não vende ingressos aí, hein? Eu ainda ganho uma grana com isso pra não pagar a conta do restaurante. Sensacional. Isso aí. Beleza, valeu, Chico. Quer deixar seus recadinhos finais aí? Tá, só agradecer mesmo. Legal participar aqui de novo. É isso. Esperamos você para o próximo mês com 5 sexta-feiras. Pra ter mais um caos, de volta com o Causos da Vida aqui. Tá bom, então, senhores ouvintes, muito obrigado pela audição aí. Conheçam o João Paulo, só por aqui, porque como ele falou, não tem redes sociais. E o Chico Gabriel aí, a figurinha da casa aí, já tá junto. Muito obrigado e até semana que vem com mais um Ictus Podcast. Tchau. Tá bom, tchau, obrigado.